O assunto de hoje é o empirismo britânico, John Locke e David Hume. Quer saber mais? Vem comigo então! Salve! Eu sou o Ibsen, esse é o seu canal, você já conhece Ibsen sobre som e filosofia. Se não conhece, eu quero te convidar a ser mais um inscrito e conhecer os vídeos aí que falam sobre filosofia de uma maneira simples e fácil de ser entendida. Mas agora é hora daquele momento tradicional, a hora do salve! E se você também quer ter o seu nome dito aqui no salve, é só deixar um comentário no canal que eu vou estar anotando o seu nome e falar aqui. Então agora é hora de mandar aquele salve. Edinando Baião, meu ex-aluno que mora hoje em Angola, um abração pra você. O X, TH Gil, Ana Luísa, User, Afonso Neto, Alexandre Henrique, Thalita Carvalho, Ada, acho que é Lovelace, Gabriel Rossetti e Paulo Martins. É isso aí, tamo juntão. Salve! Vamos lá então, vamos falar sobre o empirismo inglês. Para falar sobre empirismo, eu preciso antes falar um pouco sobre o racionalismo e sobre epistemologia. A epistemologia é a área de pesquisa filosófica que estuda os processos de apreensão do objeto do conhecimento, ou seja, como o homem pode conhecer as coisas. Para falar do empirismo, é necessário antes falar do racionalismo. O que vem a ser o racionalismo? O racionalismo é uma doutrina filosófica que tem os seus fundamentos lançados a partir de René Descartes. Eu tenho esse vídeo aqui falando sobre isso e eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você procurar lá. O racionalismo, sintetizando, diz que o homem já nasce com conhecimento, ou seja, com as ideias inatas, e que ele não deve confiar nos sentidos. É óbvio que a filosofia sempre se preocupou com esse processo de apreensão do conhecimento. E Descartes não foi o primeiro filósofo a tratar sobre esse assunto. Platão e Parmênides, filósofos clássicos, também entendiam que o conhecimento advinha da razão e os sentidos não são fontes confiáveis de conhecimento. Descartes, já no século XVI, ali na Renascença, no início do período moderno, vai lançar as bases dessas ideias a partir de um raciocínio lógico, explicando que nós já nascemos com conhecimentos e que os sentidos não são uma fonte confiável de conhecimento, né? Lançando aí as bases do que a gente vai chamar de racionalismo. Mas uma outra linha de filósofos, como Heráclito e Aristóteles, por exemplo, acreditavam que todo conhecimento advinha da experiência e dos sentidos, que poderiam gerar aí um processo de abstração, ou seja, de organização daquilo que é conhecido a partir dos sentidos, gerando conhecimento. John Locke, um filósofo conhecido por atuar em várias áreas da filosofia, principalmente na filosofia política, também é o pai do que a gente chama de empirismo. O conhecimento empírico é aquele que advém da experiência. Para John Locke, esse filósofo inglês, todo conhecimento advém dos sentidos. Os sentidos geram as impressões e as impressões são organizadas pela habilidade, pela competência natural da razão em gerar aí as reflexões, ou seja, todo conhecimento é armazenado a partir dos sentidos e a capacidade da mente de refletir sobre aquilo é que vai produzir o conhecimento, ou seja, a gente nasce como uma tábula rasa ou uma lousa em branco onde todas as nossas vivências vão gerando conhecimento. Logo, o papel da razão é organizar esse conhecimento e fazer dele algo realmente racional. Para John Locke, nós não nascemos com ideias inatas, mas nascemos com a capacidade inata de perceber, de captar os objetos do conhecimento a partir dos sentidos e organizar isso a partir do processo que ele vai chamar de reflexão. Assim sendo, John Locke vai conseguir diferenciar as ideias inatas das qualidades inatas da razão de organizar o conhecimento. Para John Locke, nenhuma ideia é inata porque nenhuma ideia é capaz de ser produzida sem o auxílio da experiência. Nenhuma ideia pode surgir sem subsídios da experiência dos sentidos. Assim sendo, John Locke vai ser um dos grandes expoentes do que a gente vai chamar de empirismo, que vai se contrapor
ao racionalismo de filósofos como Leibniz e Descartes. David Hume, outro filósofo inglês importantíssimo na área da epistemologia, vai ser até um pouco mais radical que John Locke. Ele vai distinguir impressões e ideias. Para ele, as impressões são as informações capturadas pelos sentidos. E as ideias é aquilo que é produzido pela imaginação, pela memória e pela fantasia. David Hume vai dizer primeiro sobre as impressões, que geram as ideias, que tem como subsídios a memória, a fantasia e a imaginação. A mente é alimentada pelos subsídios fornecidos pelos sentidos e vão ser organizados a partir de alguns elementos, como a semelhança, que é a capacidade que nós temos de estabelecer relações entre o que vemos com algo que já vimos em algum momento. Logo, se percebe aí que existe o fundamento do empírico, né? A contiguidade é a aproximação de elementos que nós vemos com elementos que também já foram vistos. Vou dar um exemplo aqui simples. A água e o vinho não são a mesma coisa, mas tem aí uma relação, uma proximidade, ou seja, uma contiguidade. E o terceiro e mais radical dos elementos para Hume é a causalidade. A causalidade, segundo Hume, é a relação de causa e efeito, que segundo ele, só pode ser fundamentado na experiência. Segundo Hume, essa relação de causa e efeito só pode ser calculada, dimensionada pela experiência. Vamos dar o exemplo da bola de sinuca. Segundo Hume, o efeito de uma bola batendo sobre a outra só pode ser dimensionado a partir do momento que eu tenha visto isso acontecer uma vez. Ou seja, o conhecimento depende do hábito, ou seja, é impossível inferir a relação de causa e efeito sem o fator empírico. Essas duas escolas, o racionalismo e o empirismo, se opuseram durante toda a história da filosofia da epistemologia, desde Heráclito e Parmênides, Platão e Aristóteles, até Descartes e Locke. E essa discussão, essa questão foi ser resolvida a partir de Kant, e eu tenho um vídeo sobre ele, esse vídeo aqui, e eu vou deixar o link na descrição, e eu espero que você tenha entendido o empirismo. Como eu já te disse, eu tenho um vídeo sobre Descartes e o racionalismo, e tenho um vídeo sobre Kant, resolvendo essa questão epistemológica. Espero que você tenha gostado, tamo juntão, espero você no próximo vídeo, salve!